E eu quero falar aqui hoje de um encontro que para mim é muito particular, um encontro que fez toda a diferença na vida de um ser humano, e esse ser humano repercutiu sobre a sua cidade toda. Nós vamos falar hoje sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diga comigo, mulher samaritana. Pergunte a alguém do seu lado: você conhece a samaritana? Deixa eu te apresentar. A biografia dela é muito curta, pouco sabemos sobre essa mulher, e o que sabemos veio da revelação da boca de Jesus. Jesus, depois do seu diálogo com ela, vai dizer para nós o caráter dessa mulher. Vai dizer que ela teve 5 homens e o 6º que ela estava com ele não era dela. Então, mesmo entre a religião dela, que é a religião dos samaritanos, havia um preconceito e um peso muito grande sobre pessoas que tinham problemas com os seus pecados sexuais. Então nós vamos entender talvez o motivo porque a Bíblia não nos dá o nome dela, porque isso era um infortúnio, era uma vergonha. Jesus vai se encontrar com essa mulher, e o que me chama a atenção é porque é que ele mudou o caminho do trajeto que ele estava fazendo para entrar dentro de uma terra que para os judeus era tido como uma terra maldita, era tido como uma terra amaldiçoada. Quem conhece um pouco de história bíblica vai se lembrar que judeus e samaritanos, embora fossem irmãos de sangue, embora fossem todos filhos de Abraão, eram inimigos públicos declarados. E infelizmente, a divisão entre eles, a briga entre eles, nasceu num dia de festa. Possivelmente em uma festa como a que nós estamos comemorando aqui, a festa do tabernáculo. Porque embora fossem todos da religião abraâmica, embora fossem todos filhos de Abraão, haviam entre os samaritanos aqueles que pensavam mais no alto das montanhas do que na cidade de Davi. Havia no meio dessas festas a recitação de salmos, de cânticos e de músicas. E quando alguém inspirado erguia a voz e salmodiava, o restante erguia a voz e concordava em um amém, ou dizendo bendito seja Deus, ou dizendo assim diz o Senhor. A história diz que quando um desses judeus ergueu a voz para adorar a Deus e disse: Deus tem que ser adorado em Jerusalém, um samaritano ergueu a voz e disse: não, está errado, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. Ao invés de pararem uma discussão teológica e continuarem a adoração, o judeu, muito ortodoxo, ergue a voz e diz: não, vou refutar, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. O samaritano, que deveria ter ficado quieto para não interromper a festa, também acha que foi afrontado e ergue a voz refutando, dizendo: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele falou com seu servo Moisés. O judeu, que deveria ter ficado quieto, disse: não, tem que ser adorado em Jerusalém, porque em Jerusalém tem as 12 portas proféticas. E o samaritano disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele deu os 10 mandamentos ao seu profeta Moisés. E por conta disso, e somente por isso, judeus e samaritanos criaram um ranço e nunca mais conversaram. Se eu estivesse falando de 2 povos diferentes, se eu estivesse falando de pessoas que adoram deuses diferentes, eu até compreenderia. Mas eu estou falando de filhos de Abraão, e estou dizendo que a briga deles foi uma briga meramente teológica. E eu sei que enquanto falava, eu vi muitas pessoas fazerem assim com a cabeça. Eu também faço isso, dizendo assim: como pode uma pessoa brigar com outra por causa de questões tão pequenas religiosas? Mas foi isso que aconteceu naquele tempo. E detalhe, essas coisas ainda acontecem nos dias de hoje. Eu moro numa cidadezinha pequena, em Orlândia, e um dia desses, lá num ponto de ônibus, 2 irmãs se encontraram. Elas não se conheciam, 2 irmãs de igrejas diferentes. Mas crente, quando encontra crente, tem um dispositivo que é acionado, e a gente acaba recebendo o dom da revelação, né? Ou quer seja pela roupa, ou pela Bíblia que está sendo carregada, ou por palavras que nós liberamos, né, que são códigos. Você passou perto de alguém que falou: o sangue de Jesus tem poder, você diz: eita, esse é crente, né? E automaticamente a gente se apresenta. Uma dessas 2 irmãs acabou liberando um código, e a outra então ativou as suas anteninhas de vinil, olhou para a amiga e disse assim: vejo que a senhora é crente. A outra disse: sim, eu sou, graças a Deus. Ficaram de pé e deram um abraço e 3 beijinhos, e se terminasse por aí, tinha sido uma bênção. Mas depois dos 3 beijinhos, uma olhou para a outra e disse: então, já que somos crentes, esticou a mão e disse: a paz do Senhor.
E a outra disse: a paz de Deus. Começou o problema. Já se afastaram, uma ficou de lado, outra de cá, não se olhavam mais. Uma não aguentou e disse assim: eu estou vendo a irmã, e pelo tamanho da saia da irmã, que é um palmo acima do joelho, pelos brinquinhos e a maquiagem, a senhora é daquela igreja ali em cima, né? E a irmã disse: meu Deus, ainda há dom de revelação. Sim, eu sou daquela igreja ali, mas o dom me pegou também, viu? Por quê? Porque pelo tamanho da saia da senhora, que é comprida, o cabelo da senhora, que é comprido, e a língua da senhora, que é tão comprida quanto, a senhora só pode ser daquela outra igreja ali, né? A pergunta que eu faço é: precisava chegar nisso? Precisava culminar nisso? Se eu pudesse voltar lá nesse dia de festa entre judeus e samaritanos e pudesse dar um grito e falar: pare, porque os dois estão certos. Se você adora Deus na montanha, graças a Deus por isso. Se você adora Deus em Jerusalém, graças a Deus por isso. O que importa não é onde se adore, mas é em como se adore. O que importa é que todos adoramos aquele que fez os céus e a terra. E só para os desavisados, o Criador já está entre nós aqui nessa noite, viu? E Ele é tão grande que os pés dele passeiam aqui na nave do templo, e a face dele está diante dos serafins, que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Manaus está ficando cheio da sua glória. E só quem crê nisso dá um grito para empolgar o coração do pregador. Maravilha. Então olha que coisa bela. Eu quero que você me acompanhe. Eu vou fazer alguns rabiscos em um quadro, e na medida que eu vou desenhando, você vai colocando cor e vida nele. Me acompanhe. Jesus acordou de manhãzinha. A noite anterior, o dia anterior foi uma festa. Todos os dias eram cruzadas, todos os dias tinham milagres. Os discípulos estão indo à frente, porque era assim que se caminhavam os mestres de Israel naquele mundo antigo. Os discípulos iam à frente, numa espécie de barricada, como se fossem guarda-costas, abrindo o caminho para que ninguém tocasse nos mestres. E Jesus, como mestre, vem vindo atrás, como um grande erudito, imagino eu, com as mãos para trás, em contemplação. Os discípulos que estão caminhando com ele estão indo por uma grande estrada. E de repente, essa estrada, ela bifurca. Ela abre em dois caminhos. Com certeza havia uma placa bem na bifurcação. A placa indica o caminho da esquerda, a terra de Samaria ou Samária. E a primeira cidade é a cidade de Sicar. A placa da direita continua mostrando o caminho de uma vicinal. Jesus não tinha compromissos na terra de Samaria. Jesus, como bom judeu, não pisaria naquela terra, porque era tradição. Ele estava indo por um outro caminho. E os discípulos que estão com ele, ao verem aquela placa, ignoram ela. Sabem que não podem pisar naquela terra, porque é uma ruptura religiosa. Eles estão caminhando pela direita. E depois que passam pela direita, imagino como bons crentes que quando passam perto de uma seita, ou de um templo de uma seita, começam a debochar, mas só entre os amigos. Começam a dizer: amigos, aqui é a terra dos adoradores da montanha. Aqui é o povo que adora aquelas pedras da lei ainda. Aqui em cima moram aqueles malditos, os amaldiçoados. Estão eles confabulando, até que alguém resolve perguntar a opinião de Jesus, penso eu. E quando olham para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Se Jesus houvesse falado sobre o arrebatamento, tinha sido um Deus nos acuda. Mas como ele não havia falado de arrebatamento ainda, e os discípulos são inteligentes, eles devem ter olhado para trás e falado: bom, se ele sumiu da nossa vista, só há um caminho pelo qual ele pode ter ido, e é lá naquela placa. A estrada que bifurcou e